Bom, pessoal, vamos continuar o curso de Matemática Financeira com a equivalência de capitais. O tema da nossa aula agora é a parte de equivalência de capitais. A equivalência de capitais é um problema que envolve a ideia de fluxo de caixa também. Tá bom? Vamos continuar, não é? Na sequência com o nosso primeiro exemplo. Vamos ver o exemplo número 1 de equivalência de capitais. A equivalência de capitais representa operações de troca de dívida ou troca de títulos. Por exemplo, né, temos uma dívida que vence daqui a 60 dias e queremos trocar para uma outra dívida que vence daqui a 120 dias. Então, essas duas situações devem ser equivalentes. Vamos ver como é que funciona. Exemplo. Supondo uma dívida de R$10.000 com vencimento em 60 dias. Supondo uma dívida de R$10.000 com vencimento em 60 dias, o devedor deseja substituí-la por uma outra com vencimento em 120 dias. Bom, considerando juros compostos de 5% ao mês, determinar o valor da nova dívida. Então vamos ver nosso problema. Supondo uma dívida de R$10.000 com vencimento em 60 dias, o devedor deseja substituí-la por uma outra com vencimento em 120 dias. Considerando juros compostos de 5% ao mês, determinar o valor da nova dívida. Determinar o valor a ser pago. Pronto, vamos ver nosso problema. Bom, esse problema representa um exemplo simples de equivalência de capitais. A dívida que vence em 60 dias deve equivaler à dívida que vencerá em 120 dias. A solução do nosso problema é feita da seguinte forma. Temos um fluxo de caixa que é o pagamento de uma dívida em 120 dias ou 2 meses. Vamos colocar na escala de dias. Temos a dívida que vence em 30, 60 dias. Devemos fazer um pagamento, que é uma saída de capital. E esse pagamento é no valor de R$10.000. Bom, este é o primeiro fluxo de caixa, é o fluxo 1. Devemos trocar essa dívida por uma outra que vai vencer em 120 dias. 0, 30, 60, 90, 120 dias. Vamos supor que nossa escala esteja em dias X. Este é o nosso fluxo 2.
Bom, o saldo do fluxo de caixa 1 tem que equivaler ao saldo do fluxo de caixa 2 no mesmo período. Eu não posso trocar uma dívida de 10 mil que vence em 60 dias por outra de 10 mil que vence em 120. Na verdade, né, se eu adiar pelo mesmo valor, eu estou pagando menos. Então, o correto é reajustar esse valor de acordo com a taxa de juros. A taxa de juros citada no problema é de 5%. Bom, o que temos que fazer é deslocar os dois valores para a mesma data. Podemos adotar os dois valores no tempo zero, ou no tempo 30 dias, ou no tempo 60, ou 90, ou 120, ou qualquer data. É claro que é mais fácil deslocar para uma data que já foi citada antes, ou 60 ou 120. Se eu deslocar para 120, eu utilizo juros. Se eu deslocar para 60, eu vou utilizar desconto. O melhor, não é, é multiplicar em vez de dividir. Então, melhor levar para 120, mas pode ser resolvido de qualquer maneira. Tá bom? Então, vamos ver o fluxo 1 e o fluxo 2. Vamos igualar os dois fluxos de caixa. A equivalência de capitais corresponde que o saldo do fluxo 1 tem que ser exatamente igual ao saldo do fluxo 2, na mesma data. Bom, o fluxo 1, para equivaler ao fluxo 2, devemos deslocar para a mesma data. Se eu deslocar o valor 10 mil para 120 dias, significa que eu vou mover no tempo 2 meses. E temos aplicação de juros. Ou seja, o valor 10 mil tem que ser multiplicado por 1 mais a taxa, que é 5%, ou seja, 0,05, elevado ao período de 2 meses. Isto aqui é o cálculo do montante, o 10 mil aplicando juros de 5% a 2 meses. 5% representa 0,05. Isto tem que equivaler ao fluxo 2, que é o valor X. Então, o resultado do fluxo 1 em 120 é 10 mil que multiplica 1,05 ao quadrado. E no fluxo 2 já está em 120 o próprio valor X. Resultado, 10 mil que multiplica 1,05 ao quadrado tem que ser exatamente igual ao valor X. O resultado disto é 10 mil que multiplica 1,05 vezes 1,05. Resultado, 5 vezes 5, 25. 5 vezes 1 é 5. 5, 0, 1. 5, 2, 10, 1. 4 casas decimais. Então, o fator 1,05 ao quadrado é igual a 1,1025. Se tiver tabela na prova, então você observa na tabela quanto é 5% para 2 períodos. Encontrará esse fator. Isso tem que ser igual a x. Como temos aí 10 mil multiplicando, como tem 1, 2, 3, 4 zeros, a vírgula move 4 vezes. O resultado é 11.025, que é o valor de x. Ou seja, o título de 10 mil reais, que vence em 60 dias, deve ser trocado por uma dívida de 11.025 reais, que vence em 120, para que tenha, né, uma equivalência de capitais. Certo? Tudo ok? Será que vocês conseguiram acompanhar aí o nosso primeiro exemplo? Então, a troca de um título por outro representa um exemplo de equivalência de capitais. Vamos ver um exemplo mais complexo agora. Vamos trocar uma dívida por duas outras de mesmo valor. Vamos ver como é que resolve isto? Nosso exemplo número 2. Um título com vencimento em 60 dias, no valor de 8 mil reais, deve ser substituído por outros dois títulos de mesmo valor com vencimentos
em 30 e 90 dias. Considere taxa composta de 5% ao mês. Determinar o valor dos títulos. Determinar o valor dos títulos. Bom, está aí nosso problema. Um título com vencimento em 60 dias, no valor de R$8.000, deve ser substituído por outros 2 títulos de mesmo valor, observe aí, de mesmo valor, com vencimentos em 30 e 90 dias. Considere taxa composta de 5% ao mês e determinar o valor dos títulos. Olha só, eu vou trocar uma dívida de 8.000 por 2 iguais. É claro que não pode ser 4 e 4.000, porque as datas são diferentes, tá certo? Mas vai ser certamente próximo disso, porque a taxa de juros não é muito alta. Bom, gente, vamos ver como proceder neste caso. Temos 2 fluxos de caixa. Vamos escrever os fluxos e igualá-los. A solução do nosso problema é, em primeiro lugar, a taxa de juros é de 5% ao mês, que representa 5 sobre 100, 0,05. 1 mais i, que vai ser utilizado no cálculo, será 1 mais 0,05, ou seja, 1,05, que é o fator que vai multiplicar se eu for usar juros, ou que vai dividir se eu for utilizar desconto. Bom, nosso fluxo de caixa, temos 2 fluxos de caixa. Fluxo 1, período 0, período 30, período 60, período 90, e temos que fazer um pagamento de 8.000. O nosso fluxo 2. Trocar esta dívida por uma outra que vence em 30 no valor X e uma outra de igual valor que vence em 90, também de valor X. Bom, a solução do problema corresponde, a levar os 2 fluxos de caixa para a mesma data. E aí teremos a igualdade dos 2 fluxos. Bom, podemos escolher qualquer data. Observe que está em dias, pode ser escrito em meses também. Podemos escolher o tempo 0, tempo 30, 60 ou 90 dias. Se eu escolher o tempo 0, a operação vai ser desconto e vai ter que ser dividido os valores por 1,05. Dá trabalho fazer esse cálculo. Se eu levar para o tempo 90, significa que eu vou ter que multiplicar por 1,05. É mais fácil fazer o cálculo. Então, o melhor caminho seria levar o 8.000 para o tempo de 90 dias, ou seja, 1 mês. Esse valor terá que ser multiplicado, então, por 1,05 elevado ao período de 1 mês. Porque a taxa aí é uma taxa mensal. De 60 para 90 dias é 1 mês, o período de juros. O valor X, que está em 30, deve também ir para 90. Só que agora de 30 para 90 temos um período de 2 meses. Então esse valor X tem que ser multiplicado por 1,05 elevado ao quadrado e somado ao outro valor de X que já está em 90 dias. Então vamos igualar os fluxos de caixa. O saldo do fluxo 1 tem que ser igual ao saldo do fluxo 2. Vamos ver aí como funciona? Então, escrevendo a igualdade. Vamos igualar o fluxo 1 em 90 dias ao fluxo 2, também no período de 90 dias. No período de 90 dias, o fluxo 1 vai ficar 8.000. Esse valor é negativo, mas se você quiser, o outro também vai ficar negativo, então, no final, multiplica por menos 1, fica tudo positivo. Não precisa colocar o sinal negativo, mas vamos supor que negativo fica melhor, vezes 1,05 elevado ao período 1. Este é o valor do 8.000 corrigindo para 90 dias. Já o saldo 2, o valor X é negativo,
multiplica por 105 elevado ao quadrado, menos também o outro valor de x. Os dois valores de x são negativos. Um vai ser corrigido a 5% durante 2 períodos, já o outro não, que já está na data. Essa é a equação do fluxo de caixa. O fluxo 1 igual ao fluxo 2, a equivalência de capitais de cada fluxo. Resultado, como tudo é negativo, posso multiplicar por menos 1. Por isso, né, que eu poderia já ter escrito tudo positivo, como eu fiz no problema anterior. Igual a 1,1025, que é 1,05 ao quadrado, mais o próprio x, que é 1x. Multipliquei toda a equação por menos 1, né, para ficar positiva. Resultado, 8 vezes 5, 40, 8 vezes 1 8. Né? Então, o resultado é 8.400 do primeiro, igual 1,1025 mais 1. O resultado é 2,1025x. Este valor multiplicando x, volta dividindo. Vai ficar 8.400 sobre 2,1025 igual a x. Para dividir, temos que igualar a quantidade de casas decimais. Ó, e retira a vírgula. Então, x vai ser 84 milhões por 21.025. O resultado vai ser essa conta. 84 milhões. Eu sei que assusta esse cálculo, mas tem que ser feito sem calculadora na hora da prova. Por 21.025. Eu já mostrei a vocês como fazer conta, né? Para a gente não perder tempo, vamos finalizar colocando aqui no Excel. Vamos abrir o Excel e fazer esse cálculo. Igual 84 milhões, são 6 zeros. Dividido por 21.025. Então veja aí o cálculo, né? Ou seja, 3.995. São 2 títulos no valor de 3.995, não 4.000, tá? 2 títulos no valor de 3.995. Este é o resultado. O valor x vai ser 3.995. São 2 títulos neste valor. Para equivaler, né, a dívida de R$8.000. Tudo ok, minha gente? Está aí a nossa resposta, tá certo? Essa é a metodologia que deve ser utilizada nesse tipo de cálculo. Tá? Não esqueça. Bom, ainda pode ficar mais interessante se tivermos 2 títulos trocando por outros 2, tá bom? De igual valor. Tá certo? Vamos então proceder esse cálculo. 2 títulos para serem trocados por outros 2 títulos. Vamos resolver aí o problema. Será nosso exemplo de número 3. Exemplo de número 3. Vamos só desenhar o fluxo. Fluxo 1. Para ganhar tempo, em vez de escrever o texto, né? Vamos supor que tenhamos 2 títulos. Um no valor de R$5.000 no tempo 0, no tempo 1 mês, e o outro vencendo em 2 meses no valor de R$10.000. Trocar por vamos para o nosso fluxo 2. Vamos trocar 2 títulos, um de 5.000 vencendo no tempo 0 e outro de 10.000 vencendo no tempo 2, por 2 títulos, um vencendo no tempo 1, no valor x, e outro vencendo no tempo 3, no valor também x. Vamos supor que estejamos, né, com unidade meses. Vamos ainda supor, né, uma taxa de 10% ao mês. Vamos determinar o valor de x, né, para que substitua os títulos de 5.000 e 10.000, vencendo no tempo 0 e vencendo no tempo 2. Vamos ver aí. Se quiser, não é, pare o vídeo e calcule o valor de x para este caso, para que os 2 títulos de 5.000 e 10.000 sejam trocados por 2 títulos de iguais valor, vencendo em um no mês 1 e no mês 3. Tudo ok? Bom, minha gente, se você parou o vídeo e executou o cálculo, então está na hora de conferir. Tá bom? Vamos lá? Bom, o nosso problema, né, envolve igualar os fluxos de caixa. O fluxo 1 tem que ser igual ao fluxo 2.
No fluxo 1, o valor 5.000 está no tempo 0 e tem que passar, né, vamos escolher um período. Podemos escolher como período o tempo 3. Podemos levar o valor 5.000 para o tempo 3. Podemos levar o valor 10.000 também para o tempo 3. Já no segundo fluxo, o valor x tem que ser levado também para o tempo 3. Então podemos igualar tudo no tempo 3, tá bom? Este valor 5.000 vai ser multiplicado por 1 mais i elevado ao período 3. Já o 10.000 elevado ao período 1, né, que é de 2 para 3. Então vamos escrever nosso fluxo de caixa. O valor 5.000, né, em primeiro lugar, a taxa. Né, antes de igualar os fluxos, a taxa de 10%. Você já sabe que 10% é 10 sobre 100, que equivale a 0,1. Logo, 1 mais i será 1 mais 0,1, que é igual a 1,1. Esse é o fator que vai multiplicar cada valor. O valor 5.000, no fluxo 1, tem que ser multiplicado por 1,1 elevado à terceira, porque vai do tempo 0 para o tempo 3. O valor 10.000 tem que ser multiplicado apenas por 1,1 elevado ao próprio 1. Este é o resultado do fluxo de caixa 1 no tempo 3. Já o fluxo de caixa 2, o valor x tem que ser multiplicado por 1,1 elevado ao quadrado, porque ele vai do tempo 1 para o tempo 3. 1 para 3, 2. Mais o outro valor x. Se você quiser escrever todos os valores negativos, não tem problema, multiplica por menos 1 e ficará dessa maneira que eu escrevi, tudo positivo. Bom, o resultado, o 5.000, será multiplicado por 1,331, que é 1,1 à terceira, mais o 10.000 será multiplicado por 1,1. X vai ser multiplicado por 1,1 ao quadrado, que é 1,21x. E o último x aqui está multiplicado por 1. Quando não tem número multiplicando a variável, esse número é o 1, não precisa ser escrito. Resultado, 5.000 vezes 1,331 vai ficar 5 vezes 1, 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 3, 5 vezes 1. Né? Move 3 vezes a vírgula, vamos corrigir. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 3, 15 e 1, 16. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. 6.655 é o resultado deste primeiro cálculo. Mais 10.000 vezes 1,1 dá 11.000. Igual 1,21 mais 1 dará 2,21x. Bom, somando o valor 6.655 mais 11.000 dá 17.655, igual a 2,21x. O 2,21 que está multiplicando passa dividindo. 17.655 vai ser dividido por 2,21. E aí teremos o valor de x. Bom, para dividir, coloque 0,00 no numerador, né, no 17.655. Adicione mais 2 zeros e retire a vírgula. Vamos usar, é claro, né, o Excel para este nosso cálculo. Vamos ver aí, para finalizarmos, vai ficar 17.655 dividido por 2,21. Resultado 7.989. 7.989 é o valor do x. São 2 títulos no valor de 7.989, que substituirão os 2 títulos de 5 e 10 mil reais. Tudo ok? Bom, minha gente, eu espero que você tenha aí acompanhado os exemplos, 3 exemplos que fizemos sobre equivalência de capitais. Existem mais exemplos comentados na apostila de matemática financeira que está resolvida e disponível gratuitamente para vocês na Legião. Tudo ok? Até o nosso próximo encontro. Bons estudos, boa sorte, o governo te quer, faça a sua parte.